Olha, o setor de serviços tem a quarta alta seguida, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. Hora do nosso contato de falar mais de economia ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a Denise Campos de Toledo. Foi um bom desempenho, Denise, que você conta pra gente? Olha, Adriana, é um bom desempenho, é positivo, o setor segue em recuperação, mas perdendo um pouco o ritmo de recuperação, e o que chama atenção no caso do setor de serviços é que, diferente do comércio e da indústria, ele não conseguiu recuperar as perdas que vieram desde o começo da pandemia. Ele ainda está 18,3% abaixo aí do recorde histórico que foi registrado em 2014, mas está 8% abaixo do nível que estava em fevereiro, antes da pandemia, antes que nós começássemos aquela fase de isolamento, de interrupção de atividades. Em 4 meses de recuperação, e o setor de serviços demorou mais para começar a se recuperar, o avanço foi de 13,4%. Só que a queda acumulada de fevereiro a maio, que foi o período negativo, foi de 19,8%. Isso traz preocupações, porque o setor de serviços é o que mais emprega. Então, tem implicações sobre o mercado de trabalho de um modo geral, embora esteja em recuperação. Agora, vale lembrar que o setor de serviços, ele inclui alguns segmentos que dependem muito de liberação de atividade e de disposição dos usuários, dos consumidores, em função até da pandemia. Tem restrições, aí você pega academias, você pega cabeleireiros, você pega o setor de turismo, tudo isso ainda continua sendo afetado pela pandemia. Há um receio da população e há restrições ainda em várias cidades, em vários estados, a determinadas atividades que não podem voltar com 100% da capacidade. Então é isso, ele vem em recuperação, mas não é um número tão animador assim, do ponto de vista de estabelecer uma perspectiva melhor mesmo para a atividade econômica de um modo geral. Melhorando aos poucos mesmo, né? E Denise, o novo programa do governo Renda Cidadã não deve mais acontecer? Como é que fica a economia diante dessa possível sinalização? Olha, é uma sinalização positiva do ponto de vista das expectativas de gestão das finanças públicas. Essa discussão toda sobre a criação do Renda Cidadã trouxe muita instabilidade para o mercado financeiro, porque não se sabia se ele seria criado dentro dos parâmetros aí do teto de gastos, se não haveria tentativa de uma manobra para fazer com que esse programa corresse à margem. Então, ele gerou muita polêmica, muita discussão, se falou daquela questão do abono, de suspensão de abono salarial, de outros benefícios para viabilizar o Renda Cidadã. Agora, parece que a indicação do governo é de ampliar o Bolsa Família, e o próprio orçamento do ano que vem, que ainda não foi aprovado, contempla mais recursos para o Bolsa Família, o que é importante para dar esse suporte financeiro para a população mais carente, e o governo agora fala em um mega pacote aí de oferta de microcrédito para aquelas pessoas que perderam emprego, para ter esse suporte, para exercer alguma atividade. Crédito não é a mesma coisa que auxílio emergencial, então fica a dúvida como é que vai ficar o andamento da economia sem esse suporte financeiro que foi fundamental, que é o auxílio emergencial. Sim. E o que você fala para a gente, Denise, sobre o mercado nessa quinta-feira? Ontem a Bolsa não caminhou no mesmo sentido da movimentação no exterior. Exatamente. Ontem no exterior o tom ainda era positivo, hoje parece ser um dia mais de ajuste, o mercado caindo na real em relação à realidade que nós temos, e há uma preocupação muito grande com relação à situação do avanço da pandemia na Europa e nos Estados Unidos. Isso leva à interrupção de determinadas atividades, atrapalha a retomada do crescimento econômico nessas regiões, e as bolsas de valores começam a incorporar isso. Houve muita empolgação no começo da semana com o anúncio da Pfizer em relação à vacina, outras vacinas também avançando, só que se sabe que, na verdade, isso pode produzir efeitos no ano que vem. E a realidade da segunda onda é vivida agora e pode ter implicações ainda sobre os resultados de 2020. Agora, aqui no Brasil, chama atenção porque nós tivemos agora na abertura uma queda muito acentuada do dólar de 0,98%. A cotação de venda do comercial está em R$ 5,36. Aparentemente, o mercado está gostando dessa indicação do governo de deixar de lado o Renda Cidadã e assumir uma postura mais responsável em relação às finanças públicas, embora haja muito atraso no Congresso na discussão das matérias relacionadas exatamente às contas públicas, Adriana.